Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo eu vou fazer uma síntese de vários outros vídeos e várias outras reflexões e propostas que eu já fiz. Então até anotei aqui no caderninho, né, os pontos para não perder nada. É uma mensagem otimista, tá, que eu vou trazer, mas é uma quebra de paradigma em relação ao que a esquerda fez até hoje, né? Porque seria uma forma, digamos assim, um modo heterodoxo diferente, né, de se atingir o socialismo. E que eu mesmo me surpreendo quando eu penso nisso, mas por mais que eu duvide de mim mesmo, eu acabo chegando nessa mesma conclusão, né, que o caminho, a rota que a civilização ocidental está seguindo, né? Ela caminha ou para esse tipo de socialismo que eu vou falar aqui, ou então, infelizmente, nós teremos o que foi chamado de barbárie, né? Que seriam as guerras destrutivas e a violação dos direitos humanos, da liberdade individual e de tudo mais que a democracia liberal prezava, né? Pelo menos em termos formais, né? Mas que na prática isso já vem sendo violado há muito tempo, né? Pelo menos desde o período da escravidão, né? Já há um desrespeito aos direitos humanos, obviamente, né? De uma classe explorar a outra, seja de um modo mais selvagem, né? Da acumulação primitiva do capital, seja nas formas mais sofisticadas que nós temos atualmente, com a terceirização, a precarização, né? Tudo isso é uma forma, né, de degradação do ser humano, né, das pessoas. Bem, então eu vou seguindo os pontos que eu anotei, tá? E quem quiser fazer algum comentário crítico ou elogioso, né, fica à vontade aqui nos comentários do YouTube, tá? Bem, uma transição para o socialismo teria que ser revolucionária, com um partido de vanguarda, né, guiando a classe trabalhadora, elevando a consciência de classe do trabalhador a respeito de seus verdadeiros interesses, né, levando a uma tomada do poder, a estatização da propriedade privada, né, a estabelecimento de uma sociedade que o Estado controla todas as atividades econômicas, né? Será que precisa disso para haver socialismo? Né? Na imaginação de muita gente é assim, né? Então o socialismo fica sendo algo assim muito difícil, né? Apesar de se apresentar como científico, esse socialismo sim, esse que se torna utópico, né? Porque a classe trabalhadora não desenvolve essa consciência de classe, né? Pelo contrário, que a gente vê a classe trabalhadora e o chamado lumpenproletariado, os trabalhadores precarizados, excluídos, eles têm uma tendência forte a votar nos partidos e candidatos da direita ou da extrema direita, né? E embarcam como bois que vão para o matadouro, né? Embarcam nesses projetos, né? Até o momento em que eles veem que vão ser forçados a entrar numa guerra destrutiva, que eles vão matar ou morrer, né? Aí já é um pouco tarde para recuar, né? Para desfazer o que foi feito, né? Mas a extrema-direita, ela tem essa agenda, né? Que a gente verifica nos vários momentos da história, né? Ela não consegue resolver as contradições, né, do capitalismo, mas ela aguça, né, os conflitos, discrimina setores da sociedade, né? E leva a guerras em que um setor da sociedade supostamente privilegiado por Deus ou escolhido por Deus, ou que tem algo que é exclusivo que os outros não têm, né? Esse setor se arroga o direito de matar outros povos, né? Então a extrema-direita, o chamado nazifascismo, só leva a isso, né? Não vamos ter a ilusão de que eles têm uma outra saída para a crise do capitalismo. Eles não têm, né? Eles chegam ao poder, aparelham tudo, procuram já destruir seus adversários, né? Da forma que eles conseguem, né? E vão conduzindo a população para guerras, né?
E não tem muita surpresa com o que acontece atualmente nos Estados Unidos, com o Trump, né? Se a gente analisar, por exemplo, a Guerra do Vietnã, né? Os jovens americanos foram obrigados a ir, né, supostamente defender a democracia, né, contra os comunistas, né, do Vietnã, e muitos morreram, muitos voltaram aleijados, traumatizados, né? Por que isso, né? É isso que eles queriam? Não, não é isso. Não duvido que alguém quisesse isso, né? Foi preciso que o Vietnã derrotasse, né, os americanos, para que muita gente caísse em si e pensasse, mas por que nós entramos nessa guerra, né? Porque se os Estados Unidos vencessem, ficaria uma ideia assim, né, de um heroísmo, né, dessas pessoas, mas, né, com a derrota e com vitórias duvidosas, como a do Iraque, Afeganistão, né, começa-se a pensar, mas por que, né, que se engaja nisso, né? E agora, nessa situação terrível lá de Gaza, né, por que os jovens se engajam em guerras destrutivas, que eles vão morrer ou vão ter que matar ou morrer, né? Bem, isso é o roteiro, é o script, né, da extrema-direita, né? Acho que é preciso ter isso muito claro, né? E como é que se pode impedir isso? Seria pela solução tradicional de você ter uma classe trabalhadora conscientizada, mobilizada e que, né, exerce o poder de Estado, né, chega ao poder de Estado por um golpe de força, né, de revolução violenta. Isso me parece totalmente excluído da agenda da esquerda, por vários motivos, né? Eu nem vou discutir muito isso, mas há vários motivos. Um deles é a própria precarização do trabalho, né, e que impede a formação dessa consciência de classe, né, que se formava com sindicatos, com os direitos sociais adquiridos, né, por exemplo, de previdência, né, de 13º, etc, etc. Todos esses direitos fortaleciam a consciência de classe, né? Quando você tem um povo trabalhador que está na informalidade, está excluído desses benefícios e desses direitos, né, eles dificilmente vão formar uma consciência de classe. Aí o que nós temos é o salve quem puder, né? Cada um procurando sobreviver com as ferramentas que tem, muitas vezes na ilegalidade, no tráfico, né, nos roubos, praticando, né, fraudes. Agora nós temos todo tipo de golpe aí pela internet, né? Então nós temos aí pessoas procurando sobreviver individualmente, né? Sem formar consciência de classe nenhuma, né? Bem, então continuando, tá? O socialismo que eu estou falando aqui é um socialismo num significado bem particular, tá? Que eu adoto. Eu não estou falando do chamado socialismo como transição para o comunismo, né? Até porque Marx não definiu o que seria isso, né? O Marx não definiu o que seria a transição para o comunismo e nem o que seria o comunismo, né? Tem algumas frases soltas aí que eu já discuti isso, eu acho que realmente não faz sentido, né? Essa ideia de a cada um conforme suas necessidades, né? Isso aí não faz sentido na vida social, né? Isso aí parece caridade da igreja, né? Não parece um Estado socialista. Então eu vou falar de socialismo no sentido de um tipo de governo, ou um sistema, né? Um sistema social, melhor dizendo, que tem um governo, um sistema econômico-político no qual a governança é regida por princípios do bem-estar social. Então é basicamente isso, tá? Agora, como que é isso? Como é que os governantes que estão no poder, né, do Estado, federal, como eles podem, né, administrar o Estado no sentido de gerar o bem-estar social, né, que seria isso para mim o socialismo? É através do dinheiro, tá? Na minha proposta. Então eu parto de uma sociologia do capitalismo financeiro em que
a distinção das classes sociais se faz pela posse do dinheiro e não pela propriedade. Então, nesse sentido, eu estou claramente indo além ou contra Marx, porque eu não estou pensando em classes sociais com base em ser proprietário ou não ser proprietário dos meios de produção, tá? Eu não questiono a propriedade privada, né? Acho que a propriedade privada, se for legítima, ela deve ser defendida. Eu sou contra o roubo, a espoliação, a desapropriação indevida, o confisco da propriedade. Eu sou contra tudo isso. Eu acho que o direito à propriedade tem que ser respeitado, né? Desde que a propriedade seja obtida de um modo legítimo, dentro das regras do jogo, da sociedade, né? Mesmo que essas regras não sejam justas, mas se são as regras do jogo, se são as leis existentes, e a pessoa obedecendo essas leis, ela conquistou uma propriedade, ela deve ser respeitada e defendida pelo Estado. Então, o que aconteceria num Estado socialista no sentido que eu estou falando, né? O dinheiro, ele é administrado pelo governo, né? De modo que ele sirva para a promoção humana. O dinheiro é um ticket, né, que se dá para as pessoas para elas realizarem suas potencialidades, terem uma vida digna, né, para elas terem autonomia, não precisar se vender a outras pessoas, não precisar ser explorada, né? Então, o dinheiro muda o conceito de dinheiro, basicamente, né? Em vez do dinheiro ser um meio de acumulação privada, né, de enriquecimento privado, que é o que nós temos no capitalismo financeiro, o dinheiro passa a ser um ticket que o Estado concede, acredita para as pessoas para que elas construam sua vida de modo digno, né? É claro que elas precisam trabalhar, né, para fazer esse dinheiro render e elas precisam se associar com outras pessoas para fazer funcionar a roda da economia. Então não é aquela ideia, né, de pessoas preguiçosas que vão viver nas custas do Estado, né? Não é nada disso. O Estado precisa fornecer o dinheiro para as pessoas para elas poderem empreender de fato, né? Ter condições mínimas de sobreviver e de trabalhar e empreender, criar, né? Inventar coisas, né? E desenvolver tecnologias, seja tecnologias sociais ou de tecnologias disruptivas, o que for, né? Mas então a ideia básica é essa, né? Muda a função do dinheiro. O dinheiro deixa de ser um meio de acumulação privada, né? Nas trocas, no comércio de mercadorias, etc. E passa a ser um ticket, um bilhete, né? Que o Estado concede para as pessoas para elas terem uma condição mínima de sobrevivência, de dignidade e poderem então trabalhar naquilo que elas escolherem dentro do possível, né, realizando suas potencialidades, né, os seus talentos. Então é basicamente isso, muda a função do dinheiro, tá? E nessa visão aí que eu coloco, essa sociologia baseada no dinheiro, muda o conceito de classes sociais. Em vez de burguesia e proletariado, nós vamos ter aqui basicamente 5 classes, tá? De acordo com o acesso ao dinheiro. Aqueles que emitem o dinheiro é a classe mais alta, né? Eles geram o dinheiro. Os bancos, né? Os bancos privados, públicos, que geram o dinheiro usado para compra e venda de bens, né? O chamado moeda de varejo, eles estão no topo, no capitalismo financeiro, tá? Eles são a classe mais alta, não são os empresários do agronegócio, os empresários industriais, nem os comerciantes. Não, quem está no topo é quem emite o dinheiro. Em segundo lugar, tem aqueles que são creditados, aqueles que estão logo em seguida, né? Você emite o dinheiro, tem que creditar esse dinheiro para alguém, né? Então, por exemplo, todos os funcionários públicos que recebem salário do Estado estão na classe 2. A segunda classe é mais poderosa no capitalismo financeiro. Por quê? Porque eles recebem dinheiro direto da fonte, de quem emite. São os que são creditados primariamente, né, nas emissões. Então eles são os que não precisam entrar no jogo do mercado para conquistar os seus
ganhos, não. Eles já têm, né, esse ganho vindo direto da fonte, né? E já pagam imposto direto da fonte, mas eles estão fora do risco do perde-ganha, né, do mercado. Em terceiro lugar, sim, aí vem os empresários dos setores agropecuário, industrial e comercial e serviços, né? Esses empresários, eles estão no setor 3, porque eles estão no jogo do mercado, eles têm que investir, tem o risco de perder tudo, né? Eles têm que captar o dinheiro que está circulando, eles não têm um acesso privilegiado ao dinheiro, nem podem emitir dinheiro. Né? Quem emite dinheiro é a classe 1, quem tem um acesso privilegiado é a classe 2, eles já são diretamente creditados. A classe 3 são aqueles que têm uma certa posição de poder na sociedade, né? São proprietários de empresas, né? Mas eles estão no risco, eles estão no jogo do mercado, né? Eles não têm um acesso garantido ao dinheiro, a não ser que tenha tramóias, né? Em que eles consigam mamar nas tetas do Estado, como se diz, né? Contratos superfaturados, em que eles vão ter ganhos indevidos, né? Ou favorecimentos, né? Isso é muito comum no Brasil, no mundo, favorecimentos de empresas por parte de quem está no Estado, né? Então, os favorecidos, eles têm um acesso privilegiado à verba que é emitida pelo Estado e pelos bancos. Então, na verdade, eles estariam na classe 2, não na classe 3. A classe 3 são aqueles que dependem de produzir alguma coisa e vender, né? E ter um lucro para ter os seus ganhos, né? Isso é a classe 3. Classe 4, trabalhadores formais e informais, né? Trabalhadores que têm algum grau de profissionalização, né? De especialização profissional. São a classe 4. Eles dependem do salário que o empresário vai pagar, né? Então, depende do sucesso da empresa, né, para ter o seu salário, receber o seu salário, né? Porque se a empresa vai à falência e dá um cano neles, né? Eles estão no risco. E, em último lugar, os excluídos. Os excluídos, pelo próprio nome, já que estão excluídos dessa rede de receber dinheiro, né? Eles têm que se virar e aí vale tudo, né? Para não morrer, para sobreviver. Mas eles não estão numa cadeia em que os seus ganhos vão ser obtidos dentro do sistema, né? Eles estão excluídos do sistema. Tá bom? Então é nessa divisão de classes, essas 5 classes aí, que eu estou pensando, né, a transformação que vai conduzir ao socialismo, que seria, né, um Estado em que, de certo modo, todo mundo vai cair na classe 2, todo mundo vai ser creditado das emissões monetárias do Estado, né? O dinheiro vai se transformar num bilhete para promover a vida de todo mundo, não só de uma minoria privilegiada. Ou, em outras palavras, o dinheiro emitido vai ser distribuído igualmente para todos. É, na verdade, um socialismo distributivo do dinheiro, de distribuição igualitária do dinheiro, né? Aí o que cada um vai fazer com o dinheiro que tiver vai depender do seu mérito, né? Das suas capacidades. Da sua iniciativa, do seu esforço, né? De acordar cedo e se dedicar e se empenhar para conseguir fazer alguma coisa, aí sim a pessoa pode ter um ganho maior, tudo bem, né? Agora, o Estado, ele está zelando para que as pessoas tenham uma condição mínima, né? Igualitária, mais igualitária, né? Nunca vai ser igualitário de fato, né? É menos desigual, né? Então, como é que seria essa transição para o socialismo, né? Então, vamos apagar aquelas imagens, né, do povo na rua, tomando, né, os aparelhos de Estado, né? Isso aí está mais para o 8 de janeiro aí da direita aqui no Brasil do que para o que eu estou propondo, né? Estou propondo não tem nada a ver com isso, tá? A transição, como é que seria a transição do capitalismo financeiro para o socialismo de mercado? Socialismo de mercado no sentido de que seria um socialismo em que existe o livre mercado, as pessoas estão produzindo, vendendo, comprando, né? O Estado, ele não controla a economia, ele controla o dinheiro, só. O Estado controla o dinheiro, né? Por meio de impostos e de créditos, né? O Estado credita
as pessoas para elas, ou aquelas empresas, aquelas atividades consideradas estratégicas, né? E também a pesquisa e o desenvolvimento científico-tecnológico, né? Então o Estado ele investe o dinheiro nessas atividades importantes, né? De infraestrutura social, na vida das pessoas, na produção, né? Dos bens, né? E se houver um excesso de dinheiro circulante, ele através dos impostos e taxas, ele recolhe esse excesso para não gerar inflação, né? Então, a ação do Estado é através do dinheiro, não criando empresas estatais necessariamente, né? Não fazendo intervenções de preço, estabelecendo tabela de preço, nem elegendo parceiros privilegiados, né, nas concorrências públicas. Não é nada disso, né? É preciso respeitar o livre mercado, as regras do mercado, né? O Estado opera com o dinheiro, porque ele tem o poder de emitir e de definir como vai ser distribuído esse dinheiro que é emitido. Então é aí que ele atua para promover o bem-estar social, impedir, né, que esse dinheiro vá para quem já é rico, né, e que faça um uso que não é do interesse da sociedade. Então o dinheiro tem que ter uma função social, né? Função social do dinheiro, não da propriedade. Certo? Aí, sim, o Estado está fazendo uma transição para o socialismo, que seria uma sociedade em que vai deixar de existir a exploração do homem pelo homem, porque todas as pessoas vão ter condições mínimas, né, de sobrevivência que fazem com que elas tenham autonomia e não precisem se submeter a outras pessoas, a ser explorada por outras. Se alguém mesmo assim quiser servir a um senhor, que sirva, né? Mas o Estado forneceria condições mínimas para que a pessoa não seja um servidor no mau sentido da palavra, uma pessoa explorada e que tem a sua vida determinada por outra pessoa e que lava, né, a privada da outra pessoa, né? E que faz as coisas que as outras pessoas não querem fazer para poder sobreviver. Então, se as pessoas têm uma condição mínima de sobrevivência, né, elas não vão ser obrigadas a serem exploradas para poder viver, né? Certo? Então, como é que se atinge esse socialismo que seria o fim da exploração do homem pelo homem? Através, né, da distribuição do dinheiro por um Estado popular. O Estado emite e distribui de modo mais igualitário, não só em termos de renda para as pessoas, mas também de investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento em saúde, investimento em pesquisa científica e tecnológica e principalmente investimento na produção, porque, né, se as pessoas precisam consumir certos produtos para ter uma vida minimamente digna, né, esses produtos têm que ser produzidos. E quem que vai produzir? São essas próprias pessoas. Mas o Estado precisa, então, direcionar o dinheiro para essas atividades produtivas que vão ser necessárias para o bem-estar social, né? Então é assim que eu entendo a transição para o socialismo. Quem que está fazendo essa transição para o socialismo? São os governantes. É a elite intelectual que está no poder. Ela vai fazer ou não vai, tá? Isso depende dela. Não é o povo na rua, tá? Agora, como é que o povo da rua ou melhor, o povo na rua não, como é que o povo pressiona para que isso aconteça? Porque isso não vai acontecer espontaneamente, né? Porque nós temos iluminados que estão no poder e que vão analisar a sociedade e ver que essa é a melhor solução. Infelizmente, não. Tem que ter pressão. E como é que é a pressão? Agora que eu vou falar a coisa mais chocante aqui para vocês, tá? Que o povo, inconscientemente, ao votar na extrema-direita e essa extrema-direita levando a sociedade a um acirramento dos conflitos, à guerra destrutiva, ao matar ou morrer, o povo está pressionando os governantes para que eles façam essa transição para o socialismo, visto que o socialismo é a única solução para a crise do capitalismo. Tá? Então, isso é um pouco chocante, porque a gente vê, né, o povo elegendo gente como Trump, você fala, não, agora nós estamos perdidos, né? Vai vir a Terceira Guerra Mundial, vai vir o fim né, da raça humana aqui, do ser humano, da espécie humana, melhor dizendo, né? Não vou falar de raça aqui. O fim da espécie humana com uma guerra nuclear,
Estados Unidos e Rússia entrar em guerra, eles têm armas nucleares. Bem, de fato, esse é um risco. E qual que é a única alternativa que a sociologia da economia mostra para isso? A única alternativa para isso é o socialismo, no sentido que eu estou falando aqui. Um socialismo em que o Estado deixa de ser submisso ao sistema financeiro e o Estado assume a emissão e a distribuição do dinheiro e direciona isso para o bem-estar social. Aí, essas pessoas todas que estão votando na direita, né, elas vão encontrar um caminho para suas próprias vidas, né, porque elas estão desesperadas. Né? A democracia liberal não resolveu o problema delas. Elas estão cada vez mais pobres, cada vez mais precarizadas, cada vez mais estressadas. Então elas votam na extrema-direita. Mas isso pode ser considerado, eu quero considerar, uma pressão para que os governantes, né, que estão aí nessa grande hipocrisia que é o capitalismo liberal, que eles de fato tomem as rédeas do sistema financeiro e, né, façam essa transição necessária para o socialismo, mantendo a economia de mercado. O socialismo no sentido de um Estado voltado para o bem-estar social, um Estado que dê para essas pessoas condições mínimas de vida e de trabalho, né? De trabalho, de renda, né? Então, essa é a mensagem otimista que eu quero chegar, né? Existe uma energia popular, né? O povo ele sente e ele age, né? Essa energia popular está sendo mobilizada pela direita porque devido à própria crise do capitalismo e à capacidade da democracia liberal de resolver a crise do capitalismo. Então, essa energia está direcionada para o canto de cisne, né, para as mentiras que a extrema-direita conta, né, para engajar o povo e depois eles vão promover uma guerra, né, para matar esse mesmo povo que vota neles, né, mandar esse povo aí para matar ou morrer, né. E como é que se pode impedir isso? Mudando. Alguém conhece outra solução que não seja o socialismo? Eu não conheço. E o que é o socialismo? É a solução da contradição do capitalismo. Então, a questão que eu quero chegar é o seguinte: quando o povo inconscientemente está pressionando os governantes a adotarem novas medidas eficazes, eficientes, né, através do voto na extrema-direita, que é um paradoxo, né, votar naqueles que são inimigos da democracia, mas isso coloca a sociedade numa situação que todas as pessoas, sejam elas da classe 1, 2, 3, 4 ou 5, todas as pessoas, quem quiser evitar a guerra destrutiva, né, elas têm que, de alguma maneira, tomar as medidas, né, de administração pública que conduzem para uma transição para o socialismo. Tá? Isso aí já está expresso naquela frase, né, socialismo ou barbárie. Né? O nazifascismo é a barbárie, é a guerra, é a destruição, né? E depois, né, aquela minoria que está conduzindo tudo isso, ela reconstrói, né, a terra arrasada, né, constrói uma Riviera lá em Gaza, né, uma Riviera tipo Riviera Francesa lá em Gaza, né, que é condomínio de luxo para eles, para os milionários, né, com as pessoas, os trabalhadores que sobrarem, né, vão estar ali para servir eles, para limpar a privada que eles cagam, né. E é isso que esse que é o plano deles, é destruir, matar um monte de gente, e os que sobrarem eles vão reconstruir naquele tipo de sociedade, praticamente sociedade de castas, né? Que não está tão explícito assim aqui, mas na Índia é explícito, né? A Índia mostra realmente como que seria uma sociedade de caça, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, tá? O socialismo, se vier, se acontecer, não vai ser fruto da consciência, mobilização da classe trabalhadora, etc. Não vai. A classe trabalhadora, ela está desesperada, está votando na extrema-direita,
né? O socialismo vai ser uma construção de todas aquelas pessoas da sociedade, de todas as classes sociais, que entenderem que a única forma de evitar a guerra, a destruição, é um Estado, né, que toma as rédeas das finanças e usa essas finanças para promover o bem-estar social. Então é basicamente isso. Pode ser qualquer pessoa, tá? Pode ser um burguês, pode ser um banqueiro, né? Pode ser um proletário, um precarizado. As pessoas que conseguirem entender isso, essas pessoas que vão conduzir a sociedade para o socialismo. Ou então nós não vamos ter socialismo, nós vamos rumar para a continuação das guerras destrutivas, né? Já tem uma série delas e nós, infelizmente, teremos outras, né? Certo? E tem outro aspecto também, que aquelas contradições do capitalismo, aquela contradição principal do capitalismo já colocada pelo Marx, né? Que eu não vou aqui rever, porque eu estou supondo que vocês já conheçam isso, ela é agravada, né, pela tecnologia da informação, inteligência artificial, etc. Né? Porque as máquinas elas não vão consumir os produtos, né, e realizar o lucro dos capitalistas. Né? Então, as máquinas substituem o trabalhador, mas não tem a função, na função de acumulação de capital, elas apenas tornam o processo mais eficiente, mas elas não são consumidoras, elas não vão comprar as coisas, né? As máquinas não vão realizar o lucro dos investidores, né? Certo? Então, para resolver essa contradição aí que o Marx já tinha colocado, aqui agravada pela tecnologia da informação, pelo uso que ela é feita, né? E também ela serve para manipulação das consciências, né? Da mente das pessoas, né? O único caminho conhecido, talvez tenha outro, mas eu não conheço, é o socialismo, tá? Agora, não precisa ser aquele socialismo lá, né, da Revolução Bolchevique de 1917, né, nem da Revolução Cubana, né? Mas, por incrível que pareça, nós temos um exemplo interessante aqui na Venezuela, né? Eu fiquei, assim, abismado quando eu assisti a entrevista com o Maduro, né? Recentemente, eu assisti uma entrevista com o Maduro e, né, eu entendi, aí caiu a ficha. O que aconteceu lá? Com a pressão popular, tá? Porque o governo Chávez estava perdidíssimo, né? O início do Maduro, eles estavam numa crise terrível, né? Porque eles não tinham produção própria de alimentos, né? Eles compravam tudo com dinheiro do petróleo, mas aí com o bloqueio que os Estados Unidos fez, né? Da venda do petróleo, eles ficaram sem aquela verba para comprar alimentos, o povo passando fome, saindo da Venezuela, morrendo, né, de fome. E isso gerou uma pressão, né, que inclusive política, né, da Revolução Bolivariana ir por água abaixo e se eleger lá um representante do capitalismo, né, que seria o Guaidó. Como é que o Maduro resolveu, deu a volta por cima, né? Nessa entrevista ele não conta tudo, mas eu sei um pouco, né? Eu sei que ele foi na China, os assessores deles foram na China e entenderam um pouquinho de dinheiro digital e lançaram, né, um cartão de alimentação, que é uma forma de dinheiro digital. Quer dizer, começaram a mudar o sistema financeiro e o uso do dinheiro emitido. Então emitiram uma moeda digital, não sei o nome dela, né, que é fornecida ao povo através de cartões magnéticos, e investiram na produção de alimentos. Só essas duas coisas, resolveram, né? O Maduro conseguiu se manter. Eu não sei se as eleições foram limpas ou não foi, eu sei que ele está lá no poder, ele conseguiu se manter no poder, né? Estão conseguindo, né, a segurança alimentar, ou seja, a autossuficiência na produção de alimentos, né, e
esses alimentos são produzidos, eles são consumidos pelo povo através do cartão de alimentação, então esse povo está tendo condições mínimas de vida. Então isso aí é o modelo. O modelo é isso, né? Usar o dinheiro para produzir aquilo que o povo consome e dar uma renda mínima para o povo para ele poder comprar aquilo que é produzido, né? Pronto, é isso aí. É isso que é preciso, pelo menos em países aqui do sul global, né? Países chamados subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. É isso que tem que fazer, a base é essa. Depois é a criatividade do povo, dos empresários, para diversificar a produção, pesquisar, desenvolver novos produtos, etc., né? Mas o que o governo tem que fazer é o que o Maduro fez, né? E por isso é o país que mais aumentou o PIB ano passado, 2024. Da América Latina, o país que tem o maior aumento do produto interno bruto. Tá? Então, parece muito complicado o que eu estou falando aqui, mas é que a gente já está acostumado com determinados modos de pensar, certos paradigmas, que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que está acontecendo aqui do nosso lado na Venezuela, né, por exemplo. E já aconteceu na Bolívia também, né? A Bolívia já teve também um crescimento bem significativo da economia com medidas semelhantes a essas. Então, a mensagem otimista que eu quero trazer é o seguinte, né? Que a eleição democrática de inimigos da democracia, ou seja, da extrema-direita, é uma pressão popular inconsciente para que as elites intelectuais no poder implantem o socialismo, ou seja, um Estado popular que usa o dinheiro para promover o bem-estar social, ao invés de promover a acumulação privada da riqueza, né? Entendido nesse sentido. Pois esse é o único sistema que evita que a contradição do capitalismo gere a barbárie, né? Sem isso, nós vamos ter a barbárie que é potencializada pelo nazifascismo e leva à guerra, destruição, etc., porque, né, é a crise já prevista por Marx. Então, pergunta final. Então, é possível o socialismo de modo inconsciente? É possível que o povo pressione os governantes para mudar o seu modo de administração do Estado, né? E com isso se transite inconscientemente para o socialismo? Não, não é. Alguém tem que estar consciente disso. Quem? Né? A resposta: o governante. Os governantes têm que estar assessorados por uma equipe muito competente para entender como promover essa transição para o socialismo. O povo faz a pressão da sua maneira. Votando na direita é uma pressão do povo para sair desse estado, da situação da crise do capitalismo, né, da hipocrisia da democracia liberal, né, que não mexe no sistema financeiro, né? Então, os governantes, de que partido que for, tá? Eu não estou aqui supondo que nós vamos ter governantes que tenham o Estado e a Revolução do Lênin como livro de cabeceira. Eu não estou propondo isso, né? Isso é um absurdo. O que eu estou dizendo assim, a pressão popular ela pode levar a uma transição socialista se, e somente se, os governantes forem assessorados por uma equipe de intelectuais que entenda esse processo e saiba como fazer as mudanças estruturais no sistema financeiro. É isso, tá? Então, por exemplo, o Lula, ele não sabe isso. O Lula não é socialista, não entende nada disso, né? Ele nunca se colocou como socialista. Ele claramente ele é uma pessoa que está pensando dentro da democracia liberal, né? Não é um socialista, mas ele pode ter uma equipe, né, que dentro da democracia, tá, sem golpe, sem tomada de poder pela força, que dentro da democracia, dentro das leis, dentro da Constituição brasileira, pode fazer as transformações que levam ao socialismo no sentido que eu coloquei aqui. Pode. É uma questão
de administração pública e mais especificamente do executivo. Não precisa o legislativo entender e assumir isso, porque também não vai acontecer, né? Tem que ser o executivo ter uma equipe altamente competente que saiba como fazer isso, tá? Então essa é a minha resposta. Tem que haver uma consciência, sim, mas não é a consciência de classe lá do Lukács, né? Lukács, de História e Consciência de Classe. Não é aquela consciência de classe, aquela lá é uma utopia muito bonita, né? Um Shangri-La do proletariado, mas precisa ter uma consciência de quem está no poder, de quem está no Banco Central, de quem está no Ministério da Economia, né? De quem está, né, na área de administração pública. Precisa ter consciência, sim, de como fazer isso, do que está acontecendo no mundo. E eu digo mais, o Maduro entendeu isso. Eu achava que o Maduro era um cara assim limitado. Eu fiquei até emocionado.